ele até oferece presente, né, para aplacar a ira do coração de Esaú. Havia um costume, né, de quando uma pessoa queria fazer as pazes, queria aplacar a ira daquele que estava contra ele, eles mandavam presente, tá certo? E aí, quando ele olha, né, Esaú abraça, o beija, e ali eles fazem a paz. A Bíblia diz que quando nós servimos ao Senhor, até os nossos inimigos, o Senhor faz com que eles venham ter paz conosco, amém? Isso é uma promessa, tá certo? Mas aí, amados, eles fizeram as pazes, tá certo? Chico, coloca aí Gênesis capítulo 27, versículo 41. Mas, amados, ele fez as pazes com seu irmão. Mas aquele ódio, né, aquele ódio que ele tinha para com Esaú, né, para com Jacó, esse ódio foi passado, né, para os seus descendentes. Ele compreendeu, Jacó entendeu, né? Ele reconheceu o seu erro, Esaú perdoou, entendeu, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas os seus descendentes guardaram aquele ódio. E a Bíblia vai dizer que esse povo, eles se tornaram inimigo do povo de Deus, de Israel. Eles sendo da descendência dos seus próprios irmãos, ele tornou-se inimigo, né? E aí você vai ver, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia, porque sempre eu estou olhando o contexto. Gênesis capítulo 27, quem achou, diga amém. Quem não achou, aqui está no telão, 27, aleluias, versículo 41, e diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, tá certo? Então nós vemos aí esse ódio que havia, como eu já falei, louvado seja o nome do Senhor, no coração de Esaú. Então, com certeza, esse ódio foi passado para os seus descendentes, para com aqueles que conviviam com Esaú, né? Sabia toda a luta, sabia de tudo aquilo que aconteceu. E aquele povo, aqueles descendentes, guardaram aquilo ali no coração. Amém? Aí agora, amados, nós vamos ver um pouco do que esse povo, esses edomitas, eles fizeram com Israel, tá certo? Para que você possa entender o que nós estamos estudando e o porquê de Deus, né, levantar Amós, né, para falar sobre esse pecado e porque o juízo de Deus veio. Vai trazer, em todos eles, tem trazido uma lição para mim e para você, tá certo? Aí, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora, aleluia, para o livro de Números, capítulo 20. Coloca aí, amado Chico. Números, aleluias. Capítulo 20. Essa passagem aqui, esse capítulo, amados, aleluias, quando Israel, né, ele estava caminhando no deserto, ele tinha saído lá do Egito, né, então eles caminhavam pelo deserto, e aqui Moisés, ele vai, louvado seja o nome do Senhor, ele vai fazer menção, né, ele vai solicitar a passagem por Edom. Ou seja, como eles iam trilhar aquele caminho, né? E aí eles mandam uma mensagem para o rei, né? E pedem para que eles pudessem dar suporte a eles. Eles vão dizer que não vai beber da água deles, eles não querem nada da terra dele, mas que eles dessem suporte a ele, protegendo ele durante aquela caminhada, tá certo? E ele vai dizer assim, no versículo 14, coloca aí, amado. Aleluia. Enviou Moisés a Cádiz, mensagem ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais.
E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz e mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins dos teus pais. Deixa-nos passar, olha o pedido dele. Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com a mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então nós vemos aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o pedido, de Israel, que eles ajudassem, que fosse com ele, pudesse dar suporte, ele trilhar aquele caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E eles negaram. Amado Chico, coloca aqui o versículo ao qual nós estamos estudando, Amós, aleluia, onde nós vamos ler, e nós vamos ver, amados, os pecados de Edom, ao qual não agradou ao Senhor. E por causa disso veio o juízo de Deus sobre eles, tá certo? Nada passa desapercebido do Senhor. Amós, capítulo 1, nós estamos estudando Edom, versículo 11 e o versículo 12. 11 e 12. E diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo. Porque perseguiu seu irmão, diga comigo, perseguiu seu irmão, a espada, diga comigo, a espada, e baniu toda a misericórdia, diga comigo, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou, diga comigo, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação, diga comigo, e reteve a sua indignação para sempre. Então nós vemos aqui, amados, aleluia, o primeiro pecado de Edom, louvado seja o nome do Senhor, foi perseguir o seu irmão. Tá certo? Os descendentes, é como eu falei, os descendentes de Esaú, aleluia, irmão de Jacó, aleluia, estava ali Deus usando Amós, dizendo que não estava se agradando. Nós vamos voltar ainda ao Antigo Testamento para que a gente possa entender. Então o primeiro pecado desse povo aqui, aleluia, foi perseguir seu irmão. E ainda por cima, além deles ter perseguido, eles perseguiram com a espada, que é o segundo pecado, a espada, e não baniu toda a misericórdia, ou seja, eles não tiveram misericórdia nenhum de Israel. Pelo contrário, a cada momento difícil ao qual Israel passava, aquilo era uma maneira dele se alegrar e até mesmo se juntar com outras nações, amém? Para poder ferir Israel. Então o ódio havia ainda no coração da descendência de Esaú. E aí o outro pecado, e a sua ira não cessou de despedaçar, ou seja, a ira continuou, usou a espada e a ira estava lá no coração, eles nem tinham, nem querer, nem pensar em se arrepender, amém? Era uma ira ali para com esse povo, e aí para com Israel. E o último ele diz assim: e reteve a sua indignação para sempre, ou seja, os edomitas, eles guardaram essa ira para todo sempre. Então, amados, o primeiro pecado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para com esse povo, seus irmãos, foi o amor fraternal. Eles não consideraram os seus irmãos.
Eles não consideraram, aleluia, o que Deus tinha feito na vida deles, né? Por eles serem irmãos, jamais era para eles se levantar contra eles. Não, eles não eram, né? Eles eram para ficar de fora, mas não em todas as nações. Se juntou com Gaza, se juntou com Tiro, né? Aleluia. E todos aqueles homens que eram vendidos, foram vendidos para Edom, e ali eles, mandando, receptando, né, aquele povo para ser escravo. Isso aí estava diante de Deus, e o Senhor não se agradou. Amém? Então nós vemos aí, como foi lido, louvado seja o nome do seu capítulo 20, né? Um povo ao qual não queria fazer as pazes e perseguiu, né, os israelitas. Aí agora, amados, você vai para 2 Reis, capítulo 16, versículo 5. Vamos ver mais uma atitude, né, deles, ao qual não agradou também ao Senhor. 2 Reis. E o Senhor vendo tudo isso, e o Senhor guardando tudo isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos esquecer, mas Deus é aquele que não esquece e nada passa desapercebido. 2 Reis, capítulo 16, versículo 5. Esse aqui é outra passagem, né? Quando Acais, isso é no reinado de Acais, ele vai pedir socorro aos assírios, tá certo? Então, quando eles, aqui nós vamos ver Ciro, né, aleluia, né, eles, Acais pedindo ajuda, e aí os edonitas vão se juntar para se levantar mais uma vez contra Israel. E ele diz assim no versículo 5. Então subiu Rezim, rei da Síria, ou seja, rei de Edom, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. E cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate, isso aqui é uma cidade, viu, amado? E ficaram habitando ali até o dia de hoje, ou seja, quando eles conquistaram essa cidade, né, o povo judeu que estava ali, eles botam para correr. Então, eles se juntam com esse povo aqui, né, com os assírios, para se levantar contra Israel. Está aí diante de Deus. Aí agora você vai para o Salmo 137, coloca aí, Chico. Aleluias. Tudo isso aqui estava diante do Senhor, né? Amós, chegou o tempo do acerto de conta com o Senhor. Amém? Salmo 137, onde o salmista vai falar que está com saudade da sua pátria, né? Vai estar com saudade de Jerusalém. Ele se encontrava, né, ali às margens da Babilônia. Quando chega no versículo 7, nós vamos ver aqui, amados, os descendentes de Esaú se alegrando com a destruição de Jerusalém. Veja que o ódio era tão grande dos edonitas, né, para com esse povo. E o salmista vai dizer assim: contra os filhos, versículo 7, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Ou seja, ele vai dizer: olha, Senhor, lembra dos filhos de Edom, dos edonitas, o que eles fizeram conosco. Do dia de Jerusalém, ou seja, no dia que Jerusalém foi saqueada, né? Todos sabem essa história. Pois dizia, veja o que é que eles diziam: arrasai, arrasai até aos fundamentos. Ou seja, então estava lá Jerusalém sendo saqueada, né? Louvado seja o nome do Senhor, sendo levada para a Babilônia, e os edonitas, né? Os descendentes de Esaú, se alegrando, né? De longe, arrasai, né? Destrói essa terra, acaba com ela, ou seja, desejando o pior para o seu próprio irmão. Quer dizer, você via o ódio que era tão grande para com essa nação, dessa nação, para com o povo, né, de Deus. Hoje não é diferente, né, amado? Hoje não é diferente. Nós vemos ainda hoje briga entre famílias, não é verdade?
O inimigo, ele quer se aproveitar disso aí. Louvado seja o nome do Senhor, porque em tudo Deus tira proveito, amém? E trazendo, né, finalizando essa primeira parte, acerca do seu primeiro pecado, que foi, né, aleluia, o amor fraternal. Eu queria que Chico colocasse aí o livro de Efésios, capítulo 5, onde nós vamos tirar uma lição, né, acerca desse comportamento aí deles. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não se agradou, porque eles odiaram a sua própria carne. E aí ele vai dizer 5, versículo 29. Efésios. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então Deus, ele não permite, né, brigas, né, desavença entre família, amém? Porque é do mesmo sangue. Esaú, aleluia, esse povo, essa descendência, era do mesmo sangue de Jacó. Eram irmãos, né, dos mesmos pais, né? Então o Senhor, ele não se agradou dessa atitude. E por isso o juízo de Deus veio sobre os edonitas, né? E aí, amados, eu queria também te levar para Obadias. Porque Obadias, ele vai ser bem claro. Até então, esse livro, ele tem... Obadias é depois de Amós, viu? 21 versículos, apenas um capítulo. E Obadias, ele vai falar, todo esse capítulo, do juízo de Deus sobre Edom. Tá certo? Todo esse livro. E aí ele vai finalizar com o quê? Com a restauração e a felicidade de Israel. Por mais que eles lutassem para tomar posse da terra prometida, o Senhor estava em todo o tempo dizendo, não adianta, porque a terra prometida é de Israel. Amém? Então, a parte deles, eles já tinham recebido. Amém? E até hoje há essa contenda, essa briga. E aí, amados, no versículo, coloca aí, Chico, o versículo 10 e nós vamos até o 14, tá certo? Para que a gente possa entender o julgamento de Deus, tá bem, amados? Porque Deus, ele é justo. Amém? Ele é justo. Versículo 10 do livro de Obadias, vai dizer assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, ou seja, a descendência de Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos levaram os bens, e os estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, quando Jerusalém estava sendo saqueada. Então, eles estavam lá, contemplando, vendo tudo, e ainda dando uma mãozinha aos inimigos de Jerusalém, do seu povo, dos seus irmãos. E ele vai dizer, tu mesmo era um deles. Versículo 12. Mas tu não devia ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. Lembra que o salmista vai dizer, arrasai-o. Arrasai-o, eles vão dizer, o salmista vai dizer que os edonitas, enquanto eles estavam ali na guerra, eles diziam, arrasai, acaba com essa terra. E aí o Senhor diz aqui, ó, o Senhor vai usar Obadias. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína. Nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Nem ter lançado mão nos teus bens no dia da sua calamidade. Até aí, amado. Então você vê, enquanto Jerusalém estava sendo ali saqueada, eles ajudando os inimigos, ainda por cima, entrou em Jerusalém, pegou bens de lá e ainda ficou se alegrando com a calamidade dos seus próprios irmãos. Estava diante de Deus e aquele pecado cheirou mal ao Senhor. E a Bíblia diz, por 3 transgressões de Edom, não retirarei, ou seja, vou
punir. Amados, o que é que eu aprendo e eu e você aprende com isso? Nós não podemos nos alegrar quando aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, estão sendo penalizados pelo Senhor. Amém? A Bíblia diz que os edonitas, eles não usaram de misericórdia. A Bíblia diz que o que o homem planta, ele vai colher. Mas não lhe dá o direito de a gente estar se alegrando com, né, a punição de Deus na vida daqueles ao qual tem perseguido o povo de Deus, que tem tratado mal o povo de Deus. Amém? Até então, porque perseguição vai fazer parte na vida, né, do povo de Deus. Nós vamos ser odiados, porque Jesus, ele foi pouco mais eu e você. Amém, amados? Aí agora, Chico, coloca aí Ezequiel capítulo 35, versículo 51, para que a gente ainda possa entender mais, né? Porque Deus, aleluia, derramou o seu juízo. Esse capítulo, ele vai falar da profecia contra o Monte Seim. Esse Monte Seim também, Edom também, era chamado Monte Seim, tá certo? Para que você entenda também. Versículo 5, vê o que ele diz aqui. Versículo 4. Farei desertas as tuas cidades. Ezequiel capítulo 35. Ezequiel 35. A partir do versículo 4, 35. Farei deserta as tuas cidades, e tu serás desolado. E saberás que eu sou o Senhor, pois guardaste inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel, a violência da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, versículo 6, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar e sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue de perseguição. Até aí. Então, nós vemos aí mais uma atitude, né, ao qual esse povo, né, esteve para com Israel e Deus não se agradou. Tá certo? E, amados, havia uma ordem de Deus. Coloque Deuteronômio, capítulo 23, 7. Deus tinha dado, Deus, por sua onisciência, ele saberia que os edonitas seriam inimigos, né, do povo de Israel. Deus sabe porque ele vê tudo, ele conhece, tudo está diante dele, ele vê o futuro. Então ele sabia disso aí. Aí Deus vai dar uma ordem, aleluias, né, para esse povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante, amado, que eles vão usar, Deus já vai usar aqui Moisés. A profecia já vem antes. Diga para seu irmão que está ao seu lado, o nosso Deus, ele chega primeiro. Ele já usou Moisés aí, aleluia. E aí ele vai dizer aqui no versículo 7, não aborrecerás o edomita. Ou seja, olha, Israel, não aborreça esse povo não. Cuidado. Não aborreça, pois é teu irmão. Até aí, é só essa primeira parte. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Ou seja, não se levanta contra eles. Israel não se levanta, mas foi o contrário. Os edonitas foi quem se levantou contra este povo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, voltando agora para Amós, nós vamos ver o juízo, né, ao qual Deus declarou sobre eles, devido a esse pecado, por ter perseguido o irmão, ainda por cima ter usado a espada, né, sem misericórdia, né, a sua ira não cessou, guardou a ira de geração a geração, né, a ira para despedaçar e reteve a indignação, ou seja, guardou aquilo ali para sempre, até hoje, né. Por isso, aí o Senhor diz assim, por isso meterei fogo a Temã,
fogo que consumirá os castelos de Bósira. Ou seja, você vê, além deles falar aí de Edom, né, da nação, ele vai fazer menção de duas cidades, Temã, né, e Bósira, cidades, né, cidade essas, verdadeiras fortalezas. Elas estavam localizadas no monte, cidades poderosas, que tinham uma fortaleza. Jamais alguém poderia subir e destruir até então pelo seu exército. Amém? Aí você vai ver o decreto de Deus se cumprindo no livro de Obadias, onde nós vamos finalizar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer assim, né? Eles achavam, esse povo aqui, os edonitas, né? Eles achavam que jamais seriam derrotados. Você vai ver aqui nesse capítulo, né, o capítulo 1, aleluia, né? Ele jamais seria entregue aos seus inimigos, e foi Deus que fez isso. Deus o derrotou e ainda entregou nas mãos dos seus inimigos, e vai dizer assim, visão de Obadias, capítulo 1, assim diz o Senhor Deus, a respeito de Edom, temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom. O dia do juízo chegou. O dia do acerto de contas chegou para Edom, para a guerra. Versículo 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, eles habitavam no alto, na tua alta morada, e dizei no teu coração, quem me deitará por terra? Ou seja, quem vai me destruir? Quem vai me pôr por terra? Versículo 4. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Isso é o pecado, né? Daqueles que são soberbos, daqueles que são orgulhosos. Amém, amados? E o versículo 5 vai dizer assim, se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtaria só o que lhes bastasse? Se a ti viesse os vindimadores, não deixaria pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram a armadilha para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias olhado com prazer o dia do teu irmão, o dia da calamidade, nem te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Ou seja, eu esqueci de falar, amados, quando Jerusalém
estava sendo saqueada, né? Muitos ali tentando fugir. O Senhor vai dizer que eles ficaram na encruzilhada para pegar aqueles que estavam tentando fugir daquela perseguição. E eles mesmos, os edomitas, eles mesmos era quem estava matando os seus próprios irmãos, tudo diante do Senhor. Nem ter entregado os que lhe restasse no dia da angústia. Então nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, o que Deus ele tem nos ensinado através desse livro de Amós, né? O pecado de cada nação, que fala comigo e fala com você nessa noite, aleluia, e o juízo de Deus. Nós não podemos nos alegrar quando aqueles que nos perseguem, eu não vou nem falar irmão, porque já está bem claro aqui, né? Família do mesmo sangue, né, está sendo visitado pela punição de Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos nos alegrar, mesmo que eles tenham nos perseguido, mesmo que eles tenham nos caluniado, mesmo que eles tenham, aleluia, tenham torcido pela minha e a tua derrota. Amém, amados? Eles torceram, eles queriam a terra prometida. O Senhor disse, não adianta, porque a terra prometida é do meu povo. E eles quiseram, né? Eles quiseram ajudar os inimigos a tomar aquela terra. E Deus não se agradou. Amém, amados? Que eu e você possa fazer como Jesus disse, vamos orar pelos nossos inimigos, pelos aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos odeiam. Por aqueles que querem ver a minha e a tua queda, que quer ver a minha e a tua derrota. Mas o Senhor, aquele que está conosco, é maior do que aquele que está no mundo. Amém? O que importa é que eu e você ande na obediência da palavra, que a gente use de misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que a gente possa, aleluia, não guardar, né, a ira, como eles guardaram. Passou, né, o ódio de Esaú passou para aquela geração. E aquela geração nunca esqueceu. Amados, em família, nós precisamos, quando estamos em família, nós precisamos vigiar. Não é verdade? Porque as coisas acontecem, mas a Bíblia diz que Deus é família. Não é verdade, Alberto? Deus é família. Com certeza, Deus vai trabalhar para que as coisas tudo se resolva, né? Rebeca, ela não vigiou. Ela tinha Jacó, o filho predileto dela era Jacó, né? E Jacó, por sua vez, o pai era Esaú. E dali houve um ciúme, né? Houve uma discórdia, que durou por muitos anos. Se eu não me engano, como eu disse, por 22 anos. Ele teve que fugir, porque ele não podia mais conviver com o irmão, porque ele tinha ódio e ele queria matar. Mas Deus protegeu essa família. Diga para seu irmão que está ao seu lado, Deus vai proteger a nossa família. Agora cabe a mim e a você perseverar em oração, né? Fazer aquilo que Deus ele quer que eu e você venhamos fazer. Usar de misericórdia, estar orando. Amém, amados? E com certeza todas as coisas vão ser resolvidas, porque a Bíblia diz que Deus ele é fiel, Ele é o nosso socorro. Nós declaramos nessa noite, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Curve a sua cabeça, amado. Se você tem um problema entre a tua família, eu não sei qual é a tua causa no meio da sua parentela, da sua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa eu sei, que Deus, né, que fez os céus e a terra, quem vai trazer o meu e o teu socorro. Amém? Ele é um Deus justo, tudo está diante dele. Então eu quero que você curve a sua cabeça nessa noite. O pastor Givaldo ele vai estar orando por esta causa, né? No meio de famílias. Eu creio que esta palavra ela não veio para as cadeiras, ela veio para mim e para você. Amém, amados? Aleluia. Então o pastor Givaldo vai estar orando nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E com certeza, tudo aquilo que tem se levantado, né, contra cada família representada, vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Porque Deus é aquele que é abençoador, aleluia. Deus foi quem criou a família, aleluia. E se tem algo que Ele quer realizar, aleluia, o milagre é no meio das famílias, né? Se há alguma intriga, alguma confusão, Deus Ele é justo, louvado seja o nome do Senhor. Ele
colocará tudo no lugar de conformidade à sua santa vontade. Agora, uma coisa eu e você precisamos saber, é que Deus não tem o culpado por inocente. Quem é culpado é culpado. Amém, amados? Quem é culpado é culpado. Cabe a mim e a você o quê? Reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. E aí, quando a gente reconhece, é o primeiro passo para que Deus ele venha restaurar não só as nossas vidas, mas também a nossa família. Mas é necessário, primeiramente, que a gente reconheça, cada um reconheça a sua falha, ou seja, reconheça onde errou, para que Deus ele possa agir. Amém? Pastor Givaldo estará com a oportunidade orando por cada um. Você quiser ficar de pé, fica de pé diante do Senhor. Eu creio que Deus ele está a trabalhar por mim e por você. Sauda tudo com a santa paz do Senhor. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Amém, amados? Vamos, nesse instante, se você conhece ou tem alguém da sua parentela, onde você, nesse instante, quer interceder, quer que Deus possa intervir, você, nesse instante, aleluia, você coloca a sua mente direcionada àquela pessoa ou àquela família, aleluia, porque Deus é Deus. Aleluia. E ele disse, o salmista falou: aquietai-vos e sabei que ele é Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, meu Pai, pela tua infinita fidelidade. Senhor Deus, quero aqui te apresentar cada uma das famílias na qual é representada, Senhor, por aqueles que aqui estão, meu Pai, que tu possa nesse instante, Deus, estender a tua poderosa mão, por ser um Deus justo, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus de misericórdia, que tu possa agora repreender, meu Senhor, todo mal, toda inclinação maligna, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus da glória, te louvamos, já te agradecemos, meu Pai, pela tua fidelidade, meu Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Você crê? Glória. Olha, pode sentar. Convidaria você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. Deus vai continuar falando, amém? Mas Deus falou muito hoje. Glória ao Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6, está escrito assim: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, e superabundeis em toda boa obra. E no versículo 10 está escrito assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos de vossa justiça. Quantos creem assim? Vamos louvar o Senhor, e nós temos a oportunidade de dizimar e ofertar a casa do Senhor. Aleluia. Um dia
Senhor. Nossas mãos foram feitas para abençoar, amém, amados? Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, meu Pai, pela tua infinita fidelidade. Quero aqui te apresentar cada um que entrou a este lugar em sacrifício vivo, meu Senhor, Deus grande, santo e fiel, porque assim diz a tua palavra. Ó meu Pai, também quero te apresentar dízimos e oferta à tua casa, e quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu possa trazer todas as colheitas que tu já preparastes para dizimistas e ofertantes desse ministério. Deus grande, santo e fiel, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Nós vamos encerrar, mas antes eu queria apenas falar algo da parte de Deus. Deus já falou grandiosamente nesse lugar, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente concluir. Abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Joel. Nós vamos encerrar. Nós sabemos que nós estamos numa guerra. Você sabe, amado, nós estamos numa guerra. E a guerra não é brincadeira. Precisamos ficar alerta, porque o nosso Deus está o tempo todo alertando, porque assim como Ele chama as nações, uma por uma vai chamar as nações, chamará também o seu povo. Glória. Lá no livro de Joel, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 9. Preste bem atenção, Deus está falando com você nesta noite. E diz assim, novamente: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio e os vossos compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Glória ao Senhor. O resumo desta palavra nós vamos estudar domingo a partir das 7 horas da noite. Amém, amado? Gostaria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você nesta noite. Glória. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Se você tem algo, se você deseja, se você espera, se você precisa de uma promessa ou de um milagre, nós falamos sempre aqui, o milagre não vem, todo mundo precisa de um milagre, mas o milagre só vem para aquele que nele espera. Glória. Você crê nisso, amado? Aleluia. Costumo muito dizer isso. Glória ao Senhor. Então, pela fé, eu gostaria que você, quem quiser, não é obrigado, estenda a sua mão direita assim para cima e coloque a sua mente naquilo que você está almejando nesta noite, que iremos profetizar segundo a palavra do Senhor. Aleluia. Que ela é rica e eficaz. Maravilhoso Deus, eu quero aqui te apresentar cada uma das causas, cada um dos desejos, cada um dos pensamentos, Senhor da glória, que estejam alinhados à tua palavra, meu Senhor, nesta noite. Quero, neste lugar, profetizar para aquelas pessoas, meu Senhor, que venham a este lugar, aleluia, contar a cada um o que Deus está fazendo nesta noite, nesta causa. Santo Deus,
eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer amém. Feche sua mão e diga glória a Deus. Quero comunicar à igreja que no dia 4 de dezembro, nós temos aqui a vigília de agradecimento, certo? É numa sexta-feira, nós vamos fazer o culto, e depois do culto nós temos uma vigília, que não vai amanhecer o dia, mas nós vamos até, talvez, se Deus quiser, a 1h da manhã, glória, e Deus vai fazer, como tem feito, maravilhas, amém, amado? Aleluia. Levante suas mãos para o céu, vamos agradecer. Maravilhoso Deus, eu quero te louvar, quero te agradecer pela vida de cada um que aqui está, meu Senhor. Louvado, engrandecido é o teu nome, Deus. Aleluia. Quero, meu Pai, te pedir, Senhor, a tua graça, a tua mão poderosa sobre as suas famílias, aqueles que ficaram em casa, porque a tua palavra nos diz que tu és Deus de perto e Deus de longe, Deus dos vales e Deus dos montes. Santo e eterno, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para sempre. Amém? Saudai-vos uns aos outros com a paz do Senhor. Que Deus seja louvado.